Pronto. Agora sim. Alguém quer ler a página inicial? Fátima? Tô sentindo que a Fátima quer ler a página inicial. Fátima? 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 Tá se ajeitando. Tá ok então. Ana, você lê a página pra gente então, Ana? Inicial? Leio. Então vamos lá. Não tem o nome do livro aí, né? Aqui, livro Assim Vencerás. Ah, tá. Desculpa. Você tá conseguindo ver aí? Eu não conheço. Tá conseguindo ver na tela? Tô. Livro Assim Vencerás, capítulo 13, editora Ideal. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Na execução da lei, da divina lei. Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar a ninguém. Trabalhemos e com alegria, servindo a todos, em favor de nós mesmos. Procuremos não prejudicar a ninguém. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito, no espaço e no tempo. Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Pode comentar, Zélio. Hoje eu não vou comentar nada. Tudo bem, não tem problema não. Ana, as regras de ouro aí, Ana. Então, basicamente aqui todas elas, né? Todas as regras de ouro de Pitágoras estão aqui. Pois é, a Ana fez até anotação. Ué. As pessoas vão observar Pitágoras com outros olhos, com o tempo. Mas vamos lá. Esse versículo é muito pesado, né? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então ele deixa claro, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mas aí vem aquela pergunta: como é que você pode amar a Deus aborrecendo a obra do Pai? Né? Imagina, você percebe tudo à sua volta é obra de Deus. Tudo, sem exceção. Ah, mas aquele irmão delinquente.
Ah, mas aquela pessoa que está cheia de azedume e só vive praticando atos que alguém tem que repreender, alguém tem que construir, transformar aquela pessoa. Eu não devo combater aquela pessoa, eu não devo combater o ato que aquela pessoa está executando. E aí surge aquele problema, né? O nosso grau de consciência do que significa justiça distorce as coisas completamente. O nível de conhecimento que nós temos é o nível de atitude que vamos gerar. Então, o que acontece? Quando Jesus conversou com Nicodemos, que era necessário nascer de novo, os próprios discípulos ficaram chocados. Por que os discípulos pensaram? Jesus, estou contigo, estou no teu lado, estou com fechamento com Deus. Eu e você estamos aqui com Deus, não tem essa, está tudo resolvido. Eu não tenho mais problemas para resolver. Eu já estou com aquele que é o enviado de Deus, é o Cristo. Então, está tudo tranquilo, tudo resolvido. Eu estou do lado daquele que é campeão, não tem problema. Só que esse é um pensamento equivocado. Não adianta você estar do lado de alguém. O que acontece é o que você construiu dentro do seu mundo íntimo. E você pode observar que a frase aqui atribuída a Jesus está totalmente ligado a tudo que é essencialmente nosso. Então, quando falo do teu coração, é da tua capacidade de gerar sentimentos, de toda a tua alma, é de tudo que a sua alma é capaz de agir, trabalhar e reagir. E de todo o teu pensamento, toda e qualquer capacidade de criatividade. Toda a sua criatividade tem que ser alinhada com o Pai, com a divina lei. Só assim estaremos em execução dessa divina lei. Então dá trabalho. Em que sentido? Nós não somos ainda detentores dessas capacidades de amar nessa profundidade. Então o que acontece? Precisamos treinar. Precisamos dos momentos de treinamento. E que local é esse que a gente treina? Nos planetas que nos são ofertados de escolas. Então cada planeta ele vai permitir que nós possamos contribuir com o Pai edificando, construindo o que? O reino de Deus, que é o reino de amor. Então, o nosso exercício de aprendizado de amor estará construindo um outro destino para a Terra. Isso é inegável. De Jesus para hoje, se nós observarmos como era aquele período e como é hoje, muita coisa se transformou. E a maioria das pessoas ficam achando que foi por conquistas isoladas de alguns pensadores que resolveram adotar certos tipos de pensamento. Mas e o campo, né? Certo tipo de pensamento, mas e o campo do coração e da alma dessas pessoas que começaram a empreender no bem, começaram a pensar, peraí, não é que sair condenando as pessoas à morte é estranho? Isso surgiu com Cristo. Quem transformou a nossa visão de justiça foi o Cristo. Os sistemas judiciários do planeta Terra foram transformados a partir da visão que o próprio Cristo estabeleceu no mundo. Então, por quê? Não adianta ter só critérios de lógica, de pensamento lógico. É preciso ter coração e alma na execução de tudo que está à nossa volta. Em todos os momentos. Então ele deixa claro. Ah, mas em que situação? Como assim? Auxiliemos ao próximo. Da mesma maneira que gostaríamos de ser auxiliados. Nós gostaríamos de, por exemplo, entrar num novo trabalho ou numa nova atividade que as pessoas nos recebam e que nos capacite ao máximo, para o máximo desempenho daquela atividade e que você possa se doar ao máximo para o próximo igualmente, já que uma vez você estima e deseja que ser auxiliado. Então nós temos que auxiliar o próximo. Que cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Qualquer dever. Eu devo cuidar do meu corpo físico. Eu devo cuidar da higiene da minha casa. Eu devo... Então todos esses cuidados é o compêndio de ações que precisamos cumprir e executar com adequada narrativa do campo das nossas emoções, dos nossos pensamentos e de nossa alma como um todo, como nós vamos estar agindo. Honremos os familiares amparando-os. Procuremos não prejudicar a ninguém. Trabalhemos com alegria servindo a todos.
Então é claro, esse procuremos não prejudicar ninguém. Ah, mas eu prejudiquei a pessoa, mas eu não fiz de forma intencional, foi sem querer. Ué, mas você estava distraído? Então, se você estava distraído, você não estava preocupado. Se você não estava preocupado, você não estava procurando não prejudicar. Esse é o grande problema. Quando a gente não estamos atentos se vamos prejudicar ou não, se nós não fizermos essa reflexão, se ocorrerá alguma coisa irá prejudicar alguém, então não estamos exatamente procurando não prejudicar. Nós estamos simplesmente não nos importando. Esse é o problema. Então trabalhemos com alegria, servindo a todos. De certa forma, em favor de nós mesmos. Por que em favor de nós mesmos? Porque quando a gente está com alegria servindo a todos, nós estamos experienciando agir no bem sem interesse algum, pelo simples fato de querer ter experiências de ação no bem. E isso por si só é algo que deveria ser algo revitalizante, algo que está construindo, está edificando realmente algo diferente dentro de nós. Ter a alegria de fazer algo sem ganhar absolutamente nada em troca, nem mesmo de Deus. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo que temos errado por nossa vez. Sem dúvida, nós temos que ter essa consciência. Se alguém erra conosco, certamente erramos com outros. Então temos que nos perdoar mutuamente. Igualmente, desculpemos as faltas alheias, prosseguindo. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis. Aqui é um parágrafo importante, porque várias pessoas falam assim, nossa, eu sou muito invejado. Algumas pessoas falam isso. Só que às vezes usa a palavra inveja da forma errada. A pessoa está querendo falar sobre cobiça. Porque inveja é uma palavra que significa que alguém ficou triste com a sua alegria. A pessoa ficou triste vendo você alegre. A pessoa ficou triste vendo você feliz. Isso é inveja. Cobiça, existe a cobiça boa e cobiça ruim. Inveja, não existe boa e ruim. Inveja só é um único sentimento, que é ruim. Você fica triste com a felicidade do outro. A cobiça é diferente. A cobiça, você está desejando alguma coisa que o outro tem. E ele deixa claro, existe a cobiça saudável. Qual é a cobiça saudável? Poxa, eu quero ser paciente como fulano. Eu quero ser tão íntegro como Beltrano. Eu quero ser um ótimo pianista como Ciclano. E vou me esforçar para observar o quanto que ele se envolve, exercita, quanto que ele pratica. E eu vou buscar isso. Então deixa claro, não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis. Que nos compete imitar. Nos compete imitar. É uma obrigatoriedade na experiência comum. Se a gente não buscar imitar, ou seja, tentar aplicar aqueles preceitos no nosso dia a dia, não vamos desenvolver virtude alguma. É por isso que espíritos pioneiros da evolução vêm em contato conosco, tanto na área da filosofia, na área da ciência e, certamente, nos grandes caminhos do que nós classificamos hoje como as conexões religiosas, os que vão dilatar e avisar e deixar claro para todos nós, olha, isso aqui é uma questão moral importante, temos que desenvolver essa moral. Então, temos sim que buscar imitar e compete a cada um de nós imitar nessa experiência comum. O que na experiência comum? Na experiência do dia a dia da vida. A pessoa não pratica certos atos ou pratica atos mais virtuosos, cada vez mais virtuosos. Vamos espelhar em quem? Em alguém que comentou alguma coisa há 2000 anos atrás e que não existia aquela regra social, não existia aquele contexto social? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso tudo. Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. É claro, se a gente busca realizar dívidas, complicações, vamos complicando os nossos destinos, além das nossas capacidades de honrar com eles, é óbvio que vamos estar, no mínimo, impactando
em diversos outros contextos. Porque talvez aqueles recursos poderiam ser investidos de outras maneiras. Então aqui ele não está se tratando simplesmente de questão financeira. Isso que é chocante. Aqui não está relatando somente questões financeiras. Ele está falando questões do tempo. Você precisa muito do carinho de alguém. E você vai lá e usa aquela pessoa até sugar a última gota daquela pessoa. Não é assim que funciona. Então a gente não pode, de certa forma, promover desequilíbrios com a intenção de alcançar grandes transformações. Conservemos a saúde através de hábitos dignos. Igualmente, temos uma obrigatoriedade muito grande com a saúde integral, a saúde do corpo físico, a saúde do nosso campo mental e do nosso campo das emoções. Então, quando ele fala aqui, espalhando em torno de nós alegria, fé, ou seja, fé no contexto mais amplo, otimismo e confiança, o que ele está falando disso aqui tudo, desse conjunto, isso não se trata, não tem absolutamente nada a ver diretamente com o corpo físico. Ele está falando diretamente para a alma imortal. Você é capaz de se manter em alegria, em fé, em otimismo e confiança em qualquer situação? Porque você será colocado em situações adversas para testar essas possibilidades e checar se você realmente criou essas possibilidades no seu mundo íntimo. Então, não nos cansemos de aprender. Eu escuto as pessoas falar assim, mas eu já estou idoso, ou já estou idosa, eu não preciso mais aprender isso. Mas você é um espírito imortal. Como assim você não precisa mais aprender isso? Você vai voltar a estudar exatamente isso. Você vai voltar a ter que estudar a língua portuguesa, ou javanês, ou chinês, ou tibetano, seja lá onde você for reencarnar. Você vai ter que aprender uma nova língua, uma nova cultura, novas regras sociais de convívio daquele grupamento. Então, teremos que estar aprendendo de forma infinita. Então, aqueles que estudam a natureza, as leis naturais da natureza, através da ciência, aqueles que estudam as leis divinas, através das leis morais, estão estudando as obras do Pai. E esse progresso científico, tecnológico, o nome que quiser dar, não importa, é um conhecimento que todos vamos ter que aprender. Sim ou sim, não ou não. Vamos ter que aprender, não tem por onde fugir. Por quê? Porque o progresso da alma é infinito. E cada estação, de cada escola, de cada planeta, possui conhecimentos extremamente avançados que requer empenho, boa vontade para aprender e coragem para se desafiar nesses aprendizados, tanto no espaço quanto no tempo. É inevitável. Então não podemos entrar num pessimismo ou talvez até mesmo numa certa frustração de achar, eu já aprendi X coisa, não preciso mais aprender nada. Mas daqui a 20 anos aquelas X coisas já não são tão importantes assim, temos que dilatar ainda mais nossa percepção. Então, cada vez que nós nos debruçamos no hábito de aprender coisas novas, a gente vai descobrindo que existe uma infinidade de coisas que desconhecemos. Realmente desconhecemos. Então, vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo. Olha só, as bênçãos do serviço e do estudo. Ele está deixando bem claro. O estudo e a atividade que nós praticamos, mesmo as mecânicas mais simples aqui da Terra, são bênçãos. São bênçãos. Então muitas pessoas falam assim, Deus me abençoe, estou pedindo tanto para Deus me abençoar. Cuidado com o que você está pedindo, hein? Porque Ele vai te abençoar. Com o quê? Com mais serviço e mais estudo. Mais situações complexas vão surgir no nosso caminho que vão demandar mais serviço e mais estudo. Não pediu bênçãos? Tá aí, essas são as bênçãos. Mas como a gente tem que praticar essas bênçãos no dia a dia? Da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão. Ele está mostrando aqui claramente qual é o estado de alma, ou seja, o estado de espírito que temos que estar diante de quaisquer situações e de todas as pessoas, de todas as coisas.
Como que vamos estar lidando com isso? Temos que ter consciência da prática do bem, do concurso fraterno, com paciência e compreensão. Ah, por que paciência e compreensão? Ué, sem paciência e sem compreensão, queremos aprender rápido, esquecer rápido e aprender outra coisa mais útil. Isso não é paciência. Isso é euforia. Compreensão é aquela pessoa que está sempre disposta a aprender. Acima de tudo, aquela pessoa que exibe os caracteres da compreensão são pessoas altamente humildes. Por quê? Porque a pessoa humilde está sempre disposta a aprender coisas novas. Se você já acredita que você não precisa aprender mais nada, não tem como você empenhar no seu dia a dia, no seu ato de convivência, compreensão. Você não quer compreender o outro nem ninguém. Você só quer compreender o seu próprio destino. Mas ele está totalmente desvinculado do quê? Do título da página. Divina Lei. A Divina Lei é o progresso de todos e o amor para todos. E benefício, segurança e suporte para todos. Se não for assim para todos, estamos desviando da Divina Lei. Então, precisamos compreender que a execução da Divina Lei requer a participação nossa integral de corpo e alma nesses ideais. Então aqui no finalzinho ele completa, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida, a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a Divina Lei. Então o que ele está deixando claro para todos nós? Ah, mas eu quero tanto progredir, eu quero tanto, dilatar as minhas potencialidades, eu quero tanto avançar, progredir incessantemente. Mas só vamos progredir incessantemente se estamos alinhados com essa Divina Lei. E essa Divina Lei, ela é pesada. Por que eu citei Nicodemos? Porque tem a passagem no livro Boa Nova em que, quando os discípulos observam Nicodemos saindo depois da conversa com Cristo, e ele ficou estarrecido, né? Ele já havia estudado tanto a Torá, conhecia todos o Pentateuco, né? Os 5 livros básicos, os chamados 5 livros essenciais do judaísmo, que hoje é conhecido como judaísmo, mas naquela época era do povo hebreu, os 5 principais livros do povo hebreu. Quando eles estavam ali estudando profundamente aqueles textos, o que ele achava? Olha, já que eu aprendi bastante sobre esses textos, pronto, eu já aprendi, eu sei recitar cada versículo desses textos, eu sei o que quer dizer cada uma dessas coisas. Ele aprendeu a lógica, mas ele não desenvolveu o coração, muito menos a alma dele. Não desenvolveu nem o coração nem a alma. Então não adianta. Você acaba não conseguindo vivenciar uma vida em plenitude com relação à Divina Lei. Por quê? Quando Nicodemos se afastou, um dos discípulos perguntou assim: mas Senhor, agora compreendo o mecanismo de resgate, mas ao mesmo tempo eu fico meio achando estranho, porque na verdade em todo lugar que houver um assassinato, vai precisar no futuro existir um assassino. Olha a visão de Filipe, se não me engano foi Filipe ou foi Tiago, acho que foi Tiago, não me recordo agora. E aí Jesus vira para ele e fala: Tiago, como se opera a lei de redenção? Como se opera a lei de redenção? Isso todos nós deveríamos ler isso todo dia, escrever isso na geladeira, no portal da porta antes de sair de casa. Como se opera a lei de redenção na lei mosaica? Eles ficaram pensando, até que Filipe chega e vira para ele e fala: Senhor, olho por olho, dente por dente, né? Redenção, né? Você tem que se redimir dos seus erros. Como é que você vai se redimir dos seus erros? Olha só, há uma passagem importantíssima do livro Boa Nova, Lição a Nicodemos. Eu não me recordo o número do capítulo, mas o título da passagem, da mensagem é Lição a Nicodemos. E ele pergunta: mas como se opera a redenção? Como vocês acreditam que se opera a redenção? Aí ele pegou e falou: lei de talião.
olho por olho, dente por dente. O que ele imaginava quando ele ouviu a palavra reencarnação, nascer de novo? Ué, aquele que foi um assassino vai ser assassinado. Aquele que foi uma pessoa que maltratou alguém, ele será maltratado. É como ele observava a lei. E Jesus vai corrigir ele. Tomé, se não me engano foi Tomé. Você também está procedendo igual a Nicodemos. Você está buscando interpretar a lei ao pé da letra. E não está entendendo o espírito da lei. Qual é o maior mandamento de todos? E aí eles vão e citam o versículo. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou compreensão, ou pensamento. Então, o que ele quis dizer com isso? Jesus deixou claro. Ele coloca o amor acima da justiça. E ele fala isso claramente na mensagem. Coloco e sempre apresentei e vou apresentar o amor acima da ideia de justiça da terra. Porque a ideia de justiça que foi implantada, que foi empreendida por Moisés, era necessária para aquele grupamento, para aquele período, para aquela percepção de mundo. Só que a mente evoluiu. Os pensamentos foram dilatados. A capacidade de sentir, a capacidade dos sentimentos foram dilatadas. E as capacidades e potencialidades da alma foram igualmente dilatadas. Eles estavam aptos a aprender que o amor está acima de todas as outras leis. Acima do não matarás, não cobiçarás, acima de qualquer outra lei. Por isso é a primeira lei. Amarás o teu Deus de todo... Ah, mas como assim? Ué, como é que você pode amar a Deus aborrecendo o próximo? Se o próximo é obra de Deus. Como é que você pode amar a Deus aborrecendo a sua obra? Olha, eu vou amar a Deus, mas eu não concordo com essa árvore aqui. Eu vou arrancar essa árvore daqui. Não é melhor você se adaptar à árvore, não? Não é melhor você se adaptar ao ambiente? Por que você tem que transformar o ambiente? Então, o que nós aprendemos no livro de geografia e em todos os livros da estrutura de ensino da era moderna? Que o homem, aonde ele vai, ele transforma o ambiente. Mas você nunca vai ler em geografia falando aonde o ser humano vai, ele se transforma. Você vai observar que não existe essa importância em aspecto nenhum, a não ser na filosofia e na religião. Mas é patente esse problema. Nós edificamos em nosso mundo íntimo as lógicas de justiça acima da lei de amor. E o que Jesus veio trazer na Terra foi justamente o relembrar. Olha, vocês precisam relembrar a primeira lei. E eu vou dar o exemplo para vocês como se deve cumprir, dar execução à lei divina, essa divina lei, que é a lei de amor. Vou ensinar vocês como que ama. E ele fez exatamente tudo que está aqui e muito mais. Então, nós temos que compreender, esse versículo é muito pesado. E ele é muito poderoso, porque sempre justificamos, criamos lógicas. Lembra o pensamento? O nosso pensamento está sempre criando lógicas. Não, mas se o fulano fez o mal, nós temos que fazer alguma coisa para acabar com o mal. Mas lembra que você tem que amar a Deus através da formação do seu pensamento. Se o seu pensamento que você está formando está diferente da lógica de amar a Deus, muda o pensamento. É essa a mensagem que ele está passando para a gente. Muda o pensamento, sabe por quê? Você não está amando de todo o teu pensamento. Se as potencialidades da sua alma de irradiar pensamentos, arremessar energias maléficas, inclusive, ou benéficas, dos recursos da tua alma. Você pode empreender diversos recursos que são capacidades da tua alma, que você faça amando a Deus, não amando a si mesmo. Então nós vamos perceber que o grande gargalo é esse. Nós amamos a nós mesmos, estamos sempre apaixonados por nós mesmos. E a gente precisa desconstruir essa percepção, porque essa primeira lei, ela é para estudar e ser aplicada em tudo. E é muito complexa os desdobramentos dessa lei, porque ele deixou claro, ele podia ter falado só aqui, ó, a lei poderia ter terminado assim: amarás o Senhor teu Deus. Acabou, ele não precisava escrever mais nada. Amarás o Senhor teu Deus.
Só que ele sabia que nós ficaríamos ainda milênios, quiçá milhões de anos, com dificuldades com relação ao campo dos sentimentos, à nossa ação e à nossa criação dos nossos pensamentos alinhados ao Pai, alinhados a essa divina lei. Então, somente quando transformarmos a nossa capacidade de sentir, de agir, de reagir, todo o nosso contexto, do todo o complexo que é o ser humano, em suas diferentes zonas, seja como, enfim, como tantos outros nomes já separaram e classificaram, né, o nosso centro, seja a atividade mais grosseira do corpo físico, seja a atividade do campo dos sentimentos, o reequilíbrio do campo das emoções e, por que não, da razão, do pensamento, a matriz criadora dos nossos pensamentos. Ela tem que estar alinhada com amar a Deus. Então, hoje em dia, o que nós observamos no dia a dia da sociedade moderna? Todo mundo tentando criar métodos e contextos para vender coisas, estou falando da lógica do capitalismo, para vender coisas para atingir o maior número de pessoas e ter o maior lucro possível dessas pessoas. Porque, no fundo, a pessoa quer se tornar o que? Um bilionário. Mas não deveria ser o contrário, não? Ele não deveria estar pensando, peraí, eu vou criar um plano e atividade da vida cotidiana, do dia a dia, mesmo nessa atividade mais grosseira, que vai envolver e amparar, socorrer e envolver o máximo de pessoas. Mesmo que isso me coloque em risco, eu não vou me tornar um milionário. Eu vou me tornar exatamente igual a um deles, mais nada do que isso. Então, a gente tem que tentar escolher qual filosofia de vida nós vamos querer levar. Se é a filosofia de vida do materialismo ou se é a filosofia da divina lei. Porque a filosofia da divina lei, ele já elencou aqui uma série de exemplos e situações que deveríamos estar cumprindo e executando no dia a dia para estar em consonância, ou seja, gerando os mesmos sons, as mesmas frequências harmônicas, em total harmonia com o amarás o Senhor teu Deus. A gente só vai realmente amar a Deus quando a gente dá cumprimento a essa lei. E dar cumprimento à lei é executar todas as nossas obrigações. Obrigações que nós temos com o próximo, obrigações que nós temos conosco mesmos, não podemos esquecer, e ele deixou isso claro no texto. Temos que continuar com o interesse e a vontade de continuar aprendendo. Não pode parar. Como assim vai parar? Você não vai deixar de existir? Por que esmurecer agora? E, terceiro lugar, as obrigações que nós temos com o Pai, diretamente com Deus. Senão, nós não valorizamos nada e nem coisa nenhuma. Então é importantíssimo esse versículo. Esse versículo deveríamos sempre colocar na porta da geladeira. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E entender claramente que ele está falando de todas as manifestações do Espírito. Todas as manifestações do Espírito. Seja através do campo dos sentimentos, das emoções, do pensamento, ou enfim, da geração de lógicas e grandes soluções. É sempre emblemático, né? Quando alguém surge com grandes soluções, pode apostar que vem um grande desequilíbrio na sociedade. E agora temos que buscar gerar grandes soluções para a sociedade, de equilíbrio, não em desequilíbrio, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Não? Não? Então, vamos fazer essa prece inicial então? Vou pedir a Sandra fazer a prece pra gente. Tá podendo aí, Sandra? Tá. Tô sim. Talvez pegue a Mariana aqui no fundo, né? Tudo bem. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, voltamos nossos pensamentos a Ti, agradecendo por essa oportunidade de participarmos, Senhor, do estudo da mediunidade, que possamos, Senhor, absorver da melhor forma esses ensinamentos em nosso dia a dia, para que possamos, Senhor, buscar o nosso equilíbrio. Agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade.
Com essa prece, damos por iniciada a reunião da noite de hoje, do estudo do Livro dos Médiuns, na tua paz e tua harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, eu vou fechar aqui esse... Eu vou abrir o outro documento. Vamos lá. Então, só pra gente retomar o fio da meada, né? Como algumas pessoas gostam de falar como antigamente, nós estamos, né, no capítulo 4, que trata dos sistemas. Destacamos que Kardec trabalhou 13 sistemas aqui, 12 de crítica e um sistema espírita. Por que ele deu um empenho tão grande nos 12 de crítica? Porque é importante para todos nós como nós formamos o nosso pensamento. Porque, na verdade, o que significa a palavra sistema para Kardec, só para a gente relembrar, né? Sistema para Kardec... Deixa eu pegar aqui. Falta colocar aqui na tela. Oh, perdão. Eu tô com a tela anterior, desculpa. Deixa eu... Você fala que eu tô rolando aqui, falando, achei que vocês estão vendo a tela junto. Calma aí. O Livro dos Médiuns, permitir. Vamos lá. Então, quando aparecer para vocês, vocês me avisam. Já apareceu. Apareceu? Então, novamente. É isso. O capítulo 4 é 2 sistemas, certo? Então, como que nós criamos os nossos princípios de lógica, que nós entendemos certos conhecimentos, nós assimilamos certas opiniões, como nós formamos nossas opiniões. Acima de tudo, esse aqui é o grande dilema que nós vamos perceber e percorrendo esse capítulo. Porque boa parte da formação desses pensamentos nós empregamos em outros assuntos. É isso que é chocante do ponto de vista de acesso a esse capítulo. Então vai demandar de todos nós a gente dilatar essa percepção. Então, para Kardec, o que Kardec quis dizer como sistema? Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás para a gente lembrar, ok? Kardec utiliza a palavra sistema para definir ideia, o juízo pré-concebido. Ou seja, como é que você tem uma ideia pré-concebida? Como é que você constrói a concepção de uma ideia? A opinião, um modo de pensar, opiniões pré-concebidas, que tentaram explicar os fenômenos espíritas. É esse o contexto desse capítulo. Ok? Então, vamos retomar lá, né, onde nós estávamos. Então, no capítulo dos sistemas, nós paramos no primeiro sistema, que é o sistema do charlatanismo. Nós fechamos esse sistema. Eu não sei se vocês se recordam. Mas, de novo, o sistema do charlatanismo, ele tenta identificar algum rastro de problema ou alguma coisa que pode ser classificado como incoerente. Aí o que você fala, que o todo é incoerente e que o todo não é verdade, porque existe alguma parcela de incoerência. Por exemplo, você vê diversas pessoas falando do espiritismo. Um fala uma coisa sobre o mesmo assunto. Vamos supor, pegar um assunto qualquer. Vamos falar sobre, sei lá, psicofonia. Aí existe uma característica na psicofonia. Alguém pode querer resumir em curtas palavras o objetivo da psicofonia. Aí alguém fala o objetivo de uma forma. Outra pessoa expressa a opinião dela, que é particular e temos que respeitar, a opinião dela de outra forma. Mas ambas estão na mesma escola, estudando o espiritismo. Então, o que o charlatanismo, o sistema do charlatanismo, tenta perceber? Olha, se eles estão com conceitos básicos contrários, isso não deve funcionar, isso não deve existir. Então ele pega a parte para descrever o todo. Ele pega uma pequena vírgula para descrever uma ciência. Então, é esse sistema de pensamento que nós estávamos nos referindo no início. E não podemos esquecer, nós usamos esse mesmo sistema, nós usamos na política, nós usamos para poder falar de um ser humano, de outro ser humano. Como que nós falamos do próximo? Geralmente a gente tenta rastrear alguma coisa que o próximo fez ou falou que a gente não gosta. Aí que a gente fala daquele ser humano, não, aquele ser humano não presta. Nossa, a pessoa não presta.
Ué, mas você está construindo uma identidade totalmente falsa sobre aquela pessoa. Você não conviveu com aquela pessoa. Então nós temos que compreender o quanto que isso é complexo, como que nós utilizamos esses sistemas, ou seja, essas formas de criar opiniões no nosso dia a dia. E foi com isso que Kardec teve que lidar com o surgimento e edificação, né, a sistemática, né, da doutrina espírita. Essa identificação da doutrina espírita, como ele criou a revista espírita, as pessoas respondiam. Ele escrevia o artigo, publicava certas situações, colocava a opinião dele e queria que as outras pessoas expressassem suas opiniões. Mas o que ele percebia? Que as pessoas estavam presas, prisioneiras, a uma certa forma de raciocinar. Ah, mas o que isso tem a ver com mediunidade? Muitos podem estar se perguntando, o que esse capítulo dos sistemas tem a ver com mediunidade? Mas o médium também pensa. E o médium vai ter que lidar com pessoas que possuem pensamentos diferentes da dela mesma. Aqueles que vão se comunicar não pensam exatamente igual a você. Não concordam, às vezes, com a sua forma de pensar. E o médium vai ficar em antagonismo? Não faz sentido. Então aqui Kardec, quando trata desses sistemas, nós temos que dilatar a nossa percepção e compreender que o próprio médium pode estar, sim, sempre absorto e absorvido em certos padrões de pensamento. E não necessariamente esse padrão de pensamento reflete o pensamento da doutrina, muito menos da verdade. Então, nós temos que compreender como que isso é formado, ok? Então, já compreendemos, o charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Ou seja, o charlatanismo ele pré-julga e descarta. Não, mas você não tem que fazer todo um apanhado, estudar uma ciência para depois desacreditar essa ciência. Não, mas o charlatanismo, o sistema de pensamento, ele é um sistema que causa seleção. É como se fosse uma seleção rápida. A pessoa não quer gastar tempo. A pessoa quer chegar e resumir e sair classificando entre certo e errado, bom ou ruim. Não existe cinza, só existe cor branca ou cor preta. Não existe outros números, só existe 8 e 80. Ah, mas entre 8 e 80 não existe número. Só existe 8 para baixo e 80 para cima. Então nós temos que perceber que por vezes nós somos assim. Nós, no nosso padrão vibratório mental, nós somos assim. Se alguma coisa é bom, você classifica como bom, maravilhoso. E se alguma coisa parece que não é bom, é 100% ruim. É a nossa forma de pensar. Então, esse sistema, por mais que tenha sido chamado de sistema charlatanismo, ele é altamente usado hoje no dia a dia, em rede social, para criticar, destruir pessoas. Você destrói pessoas fazendo alegações que sequer você pode provar. E dizendo que a pessoa é mau caráter, que é isso, que é aquilo outro, e você destrói carreiras, famílias. Mas não importa. O seu objetivo é se expressar. E você não acha que tem responsabilidade com as consequências das imagens, pensamento que você arremessa por todos os lados. Mas nós temos. Agora vamos entrar em outro sistema que Kardec teve que percorrer, tá? Que é o sistema que a gente vai começar hoje. Eu vou só pedir a gentileza a vocês para a gente iniciar um novo link, porque... Então podemos continuar? Estamos todos aí? Ou tem mais alguém para entrar? Alguém? Percebe se alguém está faltando alguém? Fátima não entrou, falta Fátima. Ah, pronto. Entrou também Maria. Maria. Margarete. Falta Neide. Eu vou esperar só mais um pouquinho e a gente continua. Falta Fátima. Mas não sei se ela está com problema.
Ah, ela chegou. Estava te esperando, Fátima. Tudo bem? Quando é isso aí. Então vamos seguir então? Estamos todos aí? Acho que sim, né? Então vamos lá. Então vamos para um novo sistema, uma nova forma de pensar, que é o da loucura. Não se engane, nós usamos esse sistema no dia a dia, rotineiramente. Não atribuído ao espiritismo, mas nós gostamos de usar, inclusive até uma expressão da língua portuguesa. Nossa, isso é uma loucura. Só pode ser loucura. A gente tem que tomar muito cuidado com essas formas de pensar. Então vamos ver o que ele vem trazer para a gente sobre isso. O sistema da loucura. Ou seja, a opinião, de classificar as coisas como loucura. Alguns, por condescendência, ou seja, por tolerância, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste. Não, vamos colocar essa suspeita de embuste, ou seja, alguém tentando me enganar. Não é alguma coisa para me enganar. Tem uma mesa voando, tem uma psicografia. Não é uma coisa para me enganar. Vamos tirar essa possibilidade. É isso que ele está falando aqui. Afirmam, então, que os que não iludem são iludidos. Ou seja, os que não iludem são iludidos. O que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmos, desse modo, e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Ok? Então vamos marcar aqui, privilégio do bom senso. Esse é o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Então a pessoa está diante de um fenômeno, ela não entende o fenômeno, e aqueles que acreditam no fenômeno são classificados como loucos. É essa que os que creem são loucos. É esse o fundamento. Esse é o argumento formidável, dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Olha, a pessoa não encontra nenhuma razão plausível para argumentar. Então, como ela não encontra uma razão plausível, ela acredita o seguinte: olha, eu não tenho como acreditar nisso. E os que acreditam são loucos. Perdeu o nexo da razão. Então ele continua. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso. Tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Então, aqueles que estão daquele lado, que estão sendo classificados e julgados como loucos, eles não se preocupam muito com isso, porque eles observam o benefício do que eles estão chamando, do que outros chamam de loucura, gera para eles mesmos. E igualmente compreende e reconhece o mérito incontestável de certas pessoas. São pessoas dignas, que estão trabalhando efetivamente. Forçoso será convir que, em essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o espiritismo, até o presente, a imensa maioria de seus adeptos. Então o Kardec começa a argumentar. É estranho você falar que quem passa a perceber e compreender o espiritismo e aceitar o espiritismo é justamente a classe que mais teve acesso, ou seja, aos livros. São pessoas que podem ler, que às vezes são professores, são pedagogos, são pessoas que se importam com o conhecimento. Eles absorvem aquele conhecimento e percebem aquela verdade e assimilam também o fenômeno e compreendem que o fenômeno é verdadeiro. Lógico, como já compreendemos lá em cima, lá nos outros capítulos. Quando a pessoa se instrui primeiro, percebe o fenômeno, é totalmente diferente.
Se entre estes algumas excentricidades se manifestam, ou seja, alguma coisa fora do comum, elas nada provam contra a doutrina. Do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião. Nem os loucos melômanos contra a música. Ou os loucos matemáticos contra a matemática. Então, o que está querendo dizer com isso? Outras ciências sofrem ataque. E não é por isso que a pessoa tem uma vida, uma percepção distorcida do convívio com essas outras ciências que torna essa outra ciência uma não-verdade. Alguém, por exemplo, é um matemático louco, cria uma série de lógicas totalmente erradas, errôneas, para chegar em afirmações que 3 é igual a 2. Você pode criar uma infinidade de lógicas que chegam a 3 igual a 2, porque você tratou de forma equivocada. Como ele coloca aqui, loucos matemáticos. Você vai falar contra a matemática porque alguém habitou no convívio com aquela ciência, a matemática, de uma forma totalmente deturpada? É óbvio que não. Então, Kardec vem trazer para a gente esse aspecto, e é muito importante a gente perceber. Não podemos esquecer, há poucos séculos apenas, que compreendemos que a Terra gira em torno do Sol. Se você chegar hoje para um índio e perguntar: a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Ele vai observar a percepção do sensorial do corpo físico dele. Olha, se a Terra estivesse realmente girando, eu estaria sentindo. É isso que a pessoa vai falar. Todos nós utilizamos esse recurso. Olha, se eu não estou sentindo, não está acontecendo. Mas isso é um problema grave. E se o fenômeno que estiver acontecendo não for suficiente para a sua percepção? Se você está num ônibus ou em qualquer outro veículo, a velocidade constante, você não percebe que ele está se movendo. Fecha os olhos, fecha os ouvidos. Você não percebe. Nós só percebemos aceleração e desaceleração. Então, o nosso recurso sensorial, dos nossos sentidos, não permite a gente compreender, enxergar tudo e compreender tudo a partir desses sentidos. Outras lógicas e percepções são necessárias. Somente essa percepção não é o suficiente. Então, prosseguindo. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Então, quantas vezes observamos na história da humanidade pessoas com um pensamento totalmente fixo e crítico? E o que a pessoa estabelecia? Ora, quem não pensasse como ele é louco. Não, a pessoa está com distúrbio mental. Cria uma série de argumentações para desclassificar aquela pessoa no seu juízo natural de suas funções. Mas aí Kardec vai argumentar, como que pode classificar a maioria dos espíritas como loucos se a boa parte deles provém, por exemplo, de uma conduta, ou seja, de uma classe instruída, ou seja, pessoas que se debruçaram sobre diversos tipos de narrativa, diversos tipos de explicações. São pessoas cultas que realmente desenvolveram a lógica e a percepção. Então, quando a pessoa se esforça e se empenha e mergulha na doutrina espírita e reconhece isso como ciência e absorve essa ciência, aí você vai chamar a pessoa de louco para desqualificar o todo. Não é uma linha de argumentação factível, né? Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, na parte da introdução. E na introdução, já no parágrafo 15, Kardec vai dilatar. Não cabe aqui fazer esse paralelo, mas quem puder, busque esse parágrafo 15, onde da introdução, né, de O Livro dos Espíritos, a gente vai observar Kardec dilatando um pouco mais esse pensamento. Então, nós usamos essa expressão, não podemos nos esquecer disso.
Alguém fala alguma coisa. Olha, por que uma coisa que me impactou muito na minha infância foi isso. Uma pessoa chegou e falou assim pra mim, olha, aqui chove de forma diferente aqui no interior. Por quê? Não, aqui quando chove tempestade forte de raio, cai uma machadinha. Junto com o raio parte a árvore ao meio. Aí minha primeira coisa, né? Pô, quero esse machado, né? Esse machado veio do céu, eu quero esse machado pra mim. Pô, mas você foi lá e pegou o machado? Eu não. Vou pegar o machado coisa nenhuma? Isso é um perigo danado. Aí eu fico pensando assim, poxa, mas eu queria tanto machado que veio do céu, né? Criança. Aí a criança pega e fala, deixa o adulto desconcertado, sem querer. Mas para e pensa. Se você falar pra pessoa, cara, como é que você pode acreditar que cai do céu um machado? Mas qual é a percepção dele? Ele viu a árvore abrindo ao meio, mas só pode ter sido machado. Ele nunca viu outra coisa cortando árvore. Então só pode ser machado. E aí o que você faz? Você diz que o cara é louco. Mas ele não é louco. A explicação que ele gerou do fenômeno não foi suficientemente capaz de abranger todas as possibilidades se partir uma árvore. Então o raio, essa descarga elétrica, a partir de todos esses gotículos de água que migram de estados de nuvens diferentes, carregam as nuvens eletricamente, devido ao atrito com o ar. Esse atrito com o ar gera essa carga eletrostática. E esse acúmulo gigantesco de carga eletrostática, de cada gota, cria essa quantidade de energia que ela acaba sendo descarregada, ou às vezes ou para outra nuvem, ou para o solo. Então, depois que a gente passa a compreender o fenômeno, a gente pega e fala assim, ele não é louco. A percepção dele foi, a árvore foi partida ao meio. Olha, se a árvore foi partida ao meio, ele associou com o machado, porque ele nunca viu outra coisa cortando árvore. Mas a gente sabe que a temperatura e a tensão que chega na descarga elétrica é tão elevada, que no entorno da descarga elétrica pode inclusive gerar plasma, que são temperaturas altíssimas. Então cortar uma árvore é igual cortar papel. Corta facilmente. Então, o sistema da loucura nós o atribuímos todos os dias. Alguém fala alguma coisa pra gente que a gente não compreende, você fala, você tá louco. Isso é loucura. Isso virou até jargão e expressão popular. De tanto que esse sistema já foi usado. E ele continua sendo usado. Alguém fala alguma coisa, fulano não bate bem. Não tá falando coisa com coisa. Então ele não tá falando aqui das doenças psicológicas, ok? Ele tá falando da opinião de você. Quando alguém apresenta uma opinião diferente da sua, você vai e utiliza esse jargão. Se você não crê no que a pessoa está falando, a pessoa é louca. É um jargão popular até. Nós usamos isso em diversos contextos, ok? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Que nós vamos iniciar um novo sistema. Alguém? Não, tá tranquilo aí, né? Tá bem claro isso, né? Mas não nos enganemos. A gente não pode nos enganar. A gente usa esses sistemas. Você tá louco? Que isso? Quantas vezes as pessoas vêm contar alguma coisa pra você que é inusitada? Que isso? Só pode ser loucura. Loucura... Sim. Eu lembro da minha colega falando que na aula de yoga ela viu uma pessoa levitar. Aí eu tirei sarro com a cara dela dessa, né? Aí depois eu vim saber que realmente levita. Dependendo Então, mas você vê como é que é natural até da linguagem. São vícios de linguagem, mas ao mesmo tempo são sistemas. São opiniões que a gente cria. Porque primeiro, tudo bem, eu não vejo errado. Eu sigo um pouco a opinião de Kardec. É melhor você negar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Kardec estava certo em ser criterioso. Agora, não é por isso que você vai chegar para amiga ou para o amigo, seja quem for, olha, você é 100% louco em acreditar nisso. Isso não estabelece o grau do que a gente chama hoje de loucura, segundo o Dr. Pinel. O Dr. Pinel, quando ele lançou as alíneas que classificam quem pode estar em convívio social e quem não pode estar em convívio social, para classificar e demarcar
o estado de saúde mental, que a pessoa não vai aplicar nada contra a sua própria vida, nem contra a vida de terceiros, não é disso que ele está falando, é justamente essa questão de você cortar a opinião do outro justamente com essa ideia preconcebida. Mas é mais um jargão popular, a gente acaba usando como jargão popular, mas tem pessoas que fazem isso para defender opiniões até o fim. Diz que quem acredita em outra coisa é louco. Né? Diversas pessoas até falam isso do espiritismo em relação à reencarnação. Não, que isso é louco acreditar em reencarnação. Então é usado ainda sobre qualquer assunto que é polêmico, que cria polêmica, as pessoas utilizam desses sistemas. Isso são formas de como agir e reagir diante de outros pensamentos, né? Então vamos lá. Outro sistema, né? Outro sistema de opinião, outras opiniões para classificar o fenômeno espírita que Kardec teve que conviver foi o da alucinação. Muito interessante esse aqui a gente perceber como ele trata esse aspecto. Sistema da alucinação. Outra opinião, menos ofensiva a essa, por trazer um ligeiro colorido científico, Kardec é fantástico, né? Trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Né? E a gente sabe que isso pode ocorrer. Por exemplo, se você olhar para um asfalto com a temperatura bem elevada, tipo 38, 39 graus, você olha para o asfalto, tipo, quase formando uma linha do horizonte, você vai ver o quê? A irradiação, o calor, que está migrando do solo para a atmosfera. E quando ele migra do solo para a atmosfera, ocorre um fenômeno chamado convecção natural, que não é a convecção forçada. Convecção forçada é o vento soprando. Sem vento ocorre a convecção natural. Você vê aquelas deformando a imagem. A imagem que está atrás está deformando. E você acha, nossa, tem alguma coisa ali derretido. Tem uma coisa assim meio balançando, estranho. Mas aí as pessoas chamam de miragem, alteração do campo visual. Mas é um fenômeno físico. É um fenômeno físico natural da troca térmica entre o solo e a camada de atmosfera, né? Então é nesse aspecto que está falando, né? Colocar todos os fenômenos como ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muita boa vontade, boa fé, né? Boa vontade, apenas julgaria ver o que não vê. Olha a argumentação de quem está retratando o fenômeno. Não, a pessoa está vendo um fenômeno, mas é porque ela deseja ver, mas ela, no fundo ela não está vendo. Então, quando diz que viu uma mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio, a verdade é que a mesa não se mexeu. Olha só a linha de argumentação. A mesa não se mexeu. Ele a viu no ar, por efeito de uma espécie de miragem, ou por uma refração, qual a que nos faz ver na água, um astro, ou um objeto qualquer, fora da sua posição real. Ou, como depois justificaram, jogo de espelhos, enfim, por aí. Aqueles que praticaram o embuste, né, a enganação em teatros, criaram ainda mais problemas para o espiritismo. Isto, a rigor, seria possível, mas os que já testemunharam fenômenos espíritas hão podido certificar-se do isolamento da mesa suspensa, passando por debaixo dela, o que parece difícil de se conseguir caso o móvel não houvesse despregado do solo. Por outro lado, muitas vezes tem sucedido quebrar-se a mesa ao cair. Dar-se-á que também aí nada mais haja do que simples efeito de ótica? A mesa despenca, cai, quebra. Como é que o efeito de ótica, um efeito visual, ele pode danificar mecanicamente, fisicamente a madeira? Então, é algo que Kardec deixa claro que muitos não perceberam. E fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu,
ou que supõe estar ela própria a mover-se, quando permanece imóvel. Mas quando rodeando uma mesa, muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que difícil se lhes torna acompanhá-la, ou que muito deita algumas delas, ao chão. Poder-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigem, como o bêbado que acredita estar vendo a casa em que mora passar-lhe por diante dos olhos? Então ele deixa claro, se o fenômeno afetou diversas pessoas, então todas estão alucinando juntas? Isso é impossível, isso é impraticável. Se alguém tivesse alguma tendência por algum distúrbio, isso pode acontecer também. Alguma pessoa com algum distúrbio, alguma doença, sei lá, um tumor no cérebro. Um tumor no cérebro, dependendo da região do cérebro, pode gerar imagens. E não tem nada a ver de mediunidade, não tem nada a ver com fenômeno espírita. De forma alguma. Mas é um aspecto visual que está sendo formado na mente somente daquela pessoa. Então, nós temos que perceber que Kardec teve que tratar, inclusive, sobre esse aspecto. O aspecto do quê? Da alucinação. Então, o médium, igualmente, ele pode se perguntar, e ele vai se perguntar quando ele vê algo. Pô, será que é minha imaginação? Será que eu estou tendo uma alucinação? Então, a alucinação, por vezes mesa mediúnica, é totalmente desconsiderada quando mais de um médium, às vezes, vira a mesma coisa. E perceber a mesma coisa. Só vem a confirmar aquela sensibilidade anímica, ou seja, a sensibilidade da alma. Ok? Então, o sistema de alucinação que Kardec vem combatendo e batendo aqui direto, ele argumenta de uma forma com muita propriedade. Ora, como que todos estão alucinando se todos perceberam? Todos estavam deitados ao chão e a mesa passou por cima de todos eles. Igualmente foi checado que não há cabo nenhum segurando a mesa. Então como que isso ocorreu? Como na época, e aí volto a dizer, Kardec não se interessou por esses fenômenos de início. Ele não queria saber disso, mas tanto insistiram com ele. Mas qual foi o divisor de águas? Quando avisaram para Kardec, nós fazemos perguntas à mesa e a mesa responde. A gente faz uma pergunta inteligente e a resposta é mais inteligente ainda. Aí isso intrigou Kardec. Porque o simples fato de uma mesa voar, de ter barulhos, de ter ruídos, se pudesse ter materialização, ele não estava muito preocupado com isso, não era muito a praia de Kardec. Mas quando ele observou que havia uma resposta inteligente, aí ele se interessou. Foi aí que foi o despertar de interesse dele sobre esse assunto. Podemos partir para outro sistema? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Não, para mim ficou também tranquilo. Ok. Então vamos lá. Tranquilo. O sistema, né, ou opinião de um fenômeno chamado músculo estalante. Isso é um símbolo, uma questão difícil que surgiu na época. Na época se pesquisava isso e Kardec coloca em nota, quem tiver com o livro dos médiuns, e eu puxei a nota aqui para cima para a gente conversar sobre essa nota. Porque Kardec vai e fala exatamente quem foi a pessoa. Sendo assim, sistema de músculo estalante. Sendo assim, pelo que toca a visão, de outro modo não poderia ser pelo que concerne a audição. Então, todo mundo que disse que viu um espírito, que viu alguma coisa, que viu voando, aí vai atribuir que é miragem, alucinação ou loucura. E se ouviu, né, ouviu algum som, uma forma até de resposta, uma voz direta. Por exemplo, quando surge o fenômeno de voz direta, tem 3 pessoas, houve uma quarta voz. E a frase é completamente audível e compreensível. Esse fenômeno, que já aconteceu várias vezes, Kardec vai tratar desse assunto também no livro, muitos combateram através desse sistema chamado músculo estalante. Cientistas da época, né? Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Ou seja, estão todos ouvindo. Pomos de parte, está claro, toda ideia de fraude, está à parte isso.
Esquece a de fraude. E supomos que uma atenta observação tenha verificado não serem as pancadas atribuíveis a qualquer causa fortuita ou material. Então, o que ele está deixando claro? Não existe alguma coisa ali circunscrito entre os participantes que vai gerar aquele som. Então, não serem as pancadas atribuíveis, ou seja, não tem como atribuir que a origem do som é alguma causa fortuita ou material. Ah, foi uma coincidência, foi uma batida de janela, foi uma, sei lá, uma maçaneta de uma porta rangendo. Então ele comenta, é certo que um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação, ao seu parecer peremptória. Aquela questão mais de imediata, né? Aí Kardec bota uma nota. Foi o senhor Joubert de Lamballe. Para sermos justos, devemos dizer que a descoberta é devido ao senhor Schiff, sei lá como é que fala isso. O senhor Robert lhe deduziu as consequências perante a Academia de Medicina, pretendendo dar assim o golpe de morte nos espíritos batedores. Na Revista Espírita, no mês de junho de 1859, encontrar-se-ão todos os pormenores da explicação do senhor Joubert. E Kardec publicava. Isso que é legal. Não tem que esconder, não. Alguém foi cientificamente, criou uma explicação da onde vem aquelas batidas, né, que respondia sim ou não. E então, no caso, Kardec publica a opinião dessa pessoa e responde a opinião dessa pessoa. Então, prosseguindo. A causa, disse ele, reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto, perônio. A este propósito, desce as mais completas minúcias anatômicas para demonstrar por que mecanismo pode esse tendão produzir os ruídos de que se trata, imitar os rufos do tambor e até executar árias ritmadas. Ai, meu Deus. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. Aqui ele está querendo atribuir o seguinte aspecto, que as pessoas quando ouviam respostas instaladas, pancadas, e às vezes pancadas metálicas, ruídos provocados que você percebe, peraí, isso é um som metálico. Esse é um som de madeira. Isso vem do interior dessa mesa, não está nem vindo pelo lado externo. Se fosse externo, o som seria mais agudo. Veio de um som mais abafado. Então, os sons eram percebidos dessa maneira. E esse médico tentou explicar da seguinte forma. Você cria um monte de argumentos científicos. Cria um monte de descrições científicas. Mas você não consegue unir uma coisa ou outra. Porque alguém poderia falar o seguinte, olha, se você consegue fazer e produzir tais ruídos, então produza agora, por favor. Pega o tendão de alguém e começa a puxar, fazer o que você quiser para ver se, né, faz esses mesmos ruídos. Só isso já iria criar um fenômeno de contrassenso no que ele está falando, porque senão todo ser humano ouviria isso em todos os lugares, né? Mas o que essa pessoa utilizou? Utilizou o recurso da época. Se você quer construir uma identidade de argumentação, é só você criar uma série de argumentações que ninguém entende. A gente usa isso ainda hoje, hein? E no final dizer que não é isso, é aquilo. E a pessoa acredita, sem pensar. Porque ela compreende, essa pessoa sabe mais do que eu. Ela deve ter razão. A gente gosta de se apoiar no outro para tomar as decisões e julgamentos. Então ele continua, o fato em si mesmo não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, antes de tudo, que os que gozam da estranha faculdade de fazer que o seu músculo curto perônio, ou qualquer outro, estale à vontade, de executar áreas por esse meio, áreas aqui não digo sequências melódicas, né? São indivíduos excepcionais.
enquanto muito comum é a de fazer-se que uma mesa dê pancadas, e que nem todos, dado em algum exista, dos que gozam desta última faculdade possuem a primeira. Então, o que eu estava falando? Eu não observei isso nesses grupos. Kardec, o grande diferencial de Kardec não foi um filósofo ou um pensador brilhante que sentou numa cabine com ar-condicionado, uma pena linda, papéis belos e volumosos e saiu escrevendo sobre o espiritismo. Não foi isso. Kardec foi para o mundo experimental, para o mundo real. Então, quando ele observava o fenômeno, e ele descreve o fenômeno porque ele estava lá, ele testemunhou o fenômeno em diferentes circunstâncias. Então, se o fenômeno ocorria com 6 pessoas participando, ele tirava uma delas, depois tirava a outra e voltava à anterior, e via até descobrir qual o fenômeno ocorria, porque teria que ter algum médium doando fluidos ali. Até isso ele percebeu que a ausência de alguém não ocorria o fenômeno. Ok? Então ele deixou claro e argumentou na mesma revista. Quem puder acessar a Revista Espírita vai encontrar em detalhes esse momento. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nesta vibrações sensíveis a quem a toque. Como pode esse ruído repercutir a vontade dos assistentes? Vamos parar aqui, só para falar esse trechinho. Então, o que Kardec, por que está sendo mais enfático com relação a isso? E mais detalhado? O que Kardec presenciou? Quando ele está lá, ele escuta a batida da mesa. Pá! Uma batida. Pá! Uma pancada. Ele percebe a vibração do ar. Ele percebe que a mesa sofreu alguma intervenção mecânica, porque ela vibra. Pequenas vibrações, como alguém esbarrando numa mesa, dando uma pancada muito forte, você sente que a mesa vibra. A vibração se propaga. O som é uma vibração. Acontece que quando ele é oriundo de um impacto ou um som gerado no interior da matéria, ela viaja, essa vibração mecânica viaja primeiro dentro do interior do objeto, vibra esse objeto e esse objeto vibra o ar. O ato de vibrar o ar é o que a gente detecta como som. Mas a própria mesa também vibrava. Então ele percebia essas vibrações. É disso que ele está falando. Com relação a estando a pessoa afastada da mesa. Como é que ela pode produzir destas vibrações sensíveis? Como é que ela pode produzir vibrações na mesa? A mesa vibra. Se você botasse um medidor de deslocamento, você ia ver uma amplitude de vibração mecânica. Como você vê com um carro tremendo, um ônibus tremendo, com um motor em marcha lenta, né? Fica você sente a vibração mecânica, física, deslocamento físico de cada componente. Como pode esse ruído, aí continua, repercutir, ou seja, se propagar à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como finalmente a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se. Então isso ele não explica. A pessoa quis imaginar que é uma pessoa que criou essa teoria dos músculos estalantes, ela não estava lá fisicamente. Ela não presenciou o fenômeno. Então ela quis dar uma explicação sem nem ver o fenômeno. Em suma, a explicação que nos reportamos, se de fato fosse, apenas infirmaria o fenômeno das pancadas, nada adiantando com relação a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. Ou seja, até isso Kardec quis ser extremamente flexível, né? Ele não chega a falar assim, eu não vou negar que isso exista, né? Eu não vou dizer que isso não exista. Existe, vamos supor que exista. Mas isso nem sequer, vamos supor que essa explicação fosse sensível, não implicaria em nenhum dos fenômenos das pancadas que ocorreram depois, né? Foram pancadas por comunicações. Sim, não. Comunicações cada vez mais sofisticadas, através de pancadas. Ok? Então, reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto,
ou sem ter observado tudo e observado bem. É sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem, ou seja, ficar animado para responder logo, para dar do que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O próprio saber que possuem deverá torná-los tanto mais circunspectos, ou seja, mais precisos, mais pontuais, em seus juízos, na sua forma de julgar as coisas, quanto é certo que esse saber afasta deles os limites do desconhecido. Então, nesse outro sistema, foi um sistema que deu muito trabalho para Kardec. Kardec sofreu muito, porque muitos depois começaram a comentar e falar que esse grande cientista estava certo, que talvez a percepção de Kardec estava errado e que de todos os outros que participaram desses encontros estavam errados. Mas, na verdade, Kardec deixa bem claro, é uma pena, porque ele não percebeu, ele não observou tudo, ou observou bem. Se ele tivesse dado a observar, vinha estalido de dentro da parede, vinha estalido de dentro da madeira, de dentro do forro. Por que reconheci que vinha de dentro do forro? Por causa do tipo de vibração mecânica, você percebe aquele som. Porque você já ouviu aquele som no passado. Em outro momento você já ouviu aquele som. Como se alguém bater num sino, você sabe que é um sino. Como se alguém bater numa panela, você reconhece que é o som de uma panela. Assim, eu estou comentando aquelas pessoas que gostam de perceber o som. Alguém pega um copo de vidro para tomar água. Quem já foi cego ou é cego, sabe que você tem que viver 100% da classificação dos sons. Então ele deixou claro, Kardec deixou bem claro, ele não detectou, não percebeu que ele estava fazendo argumentações de uma forma de geração de som que as pessoas já percebiam que era um som de madeira, que era um som que provinha de parede, de forro, que quando o som surgia na mesa tinha vibração mecânica na mesa. Ou seja, mesmo ninguém encostando na mesa, a mesa fazia o ruído, fazia o estalido. Não tinha nada na mesa fisicamente para estalar, ranger, nada disso. E a vibração, ou seja, o som era gerado do interior da madeira. É diferente de um som externo da madeira. Então, Kardec depois vai dilatar bastante esse tema para a gente, mas ficou bem claro que essa opinião de desacreditar para dar a ideia de que é um músculo estalante, ou seja, um ligamento do corpo físico que a gente instala, a gente instala dedo, você instala dedo, mas isso não tem nada a ver com instalar de uma madeira, Todo mundo percebe a diferença quando eu bato uma madeira, Eu vou dizer que isso tem a ver com instalar dedo? Não tem nada a ver. Então, a questão realmente de tentar criar um meio de destruir as argumentações de Kardec. Foi esse o nível de incômodo que gerou. Pessoas passaram a se debruçar para destruir as linhas de argumentação. Mas Kardec não tinha problema com isso, quer destruir, fica à vontade. Você é muito bem-vindo. Kardec pegava a opinião da pessoa inteira e publicava. Aquela carta que ele enviou para a revista, publicava na revista e dava a explicação embaixo. Você não entendeu completamente. E Kardec, muito transparente, sempre colocou todas essas opiniões que nós estamos vendo aqui de forma transparente. Por isso que elas permanecem no Livro dos Médiuns. Gente, eu queria ter tentado entrar aqui no item 42, mas não vai dar tempo. Já são 7h30, 7h31. Então, eu falei demais. Eu queria que vocês opinassem, falassem alguma coisa, porque, de novo, tudo isso afeta ao crescimento de percepção do médium. O médium vai estar diante do fenômeno. Por isso que é bom estudar Kardec, bastante Livro dos Médiuns, também Revista Espírita, vamos tentar trazer, e também, lógico, a obra de André Luiz, vamos tentar trazer uma outra participação de algum livro, para ter sempre dilatar nossa percepção. Como que esse fenômeno ocorre? Pô, desencarnei. Você acabou de desencarnar. Você não tem mais corpo físico. Mas você tem sensações de fome e sede. Porque a maioria das vezes que nós estamos no corpo físico, nós estamos só fazendo manutenção de sensações.
Você não tem fome. Se bobear, você fica várias horas do dia sem fome. O que nós temos é vontade de comer. Se bobear, você fica várias horas sem beber água. O que você tem é vontade de beber água, não é sede. Quando estamos com sede, é uma sensação diferente. Você percebe que ela brota do corpo físico. E não da sua experiência viciada naquelas sensações. De beber água, de comer, que é o atributo do corpo físico. O espírito não bebe água. Espírito não come comida. Se ele desencarnou e ele está comendo comida, é que ele ainda precisa dessa ilusão. Essa ilusão faz parte do psiquismo. Só existe a escada mental. Tudo que você pensa, sente, imagina é a sua construção mental. É essa construção mental que você vivencia na hora da mesa mediúnica. Então, quando alguém vai ocorrer um fenômeno de transmitir um pensamento, seja pelo fenômeno de psicofonia, seja pela escrita, psicografia, né? Psicografia, ou seja, grafia daquele pensamento, vem do ambiente psíquico da outra alma. A outra alma vai se expressar. As manifestações da alma do outro vão se expressar. Mas por vezes, como já foi colocado naquele estudo, inclusive nós colocamos, quem não teve oportunidade de assista aquela reportagem que colocamos da Revista Espírita, né, sobre o atendimento aos desencarnados. Quando você faz esse atendimento aos desencarnados, você está fazendo atendimento psicológico, psicoterapeuta. O atendimento da manifestação mediúnica na casa espírita é um atendimento psicoterapeuta. Então, por vezes, o espírito desencarnado, ele se desapegou de toda e qualquer experiência de identidade própria. Ele não quer mais sentir mais nada. Ele quer se abster de tudo. Ele quer esquecer tudo e se abster de tudo. Então tem espíritos que estão há 400, 600, 800 anos sem ter nenhum tipo de percepção. Mas quando está em contato mediúnico, a percepção da alma do médium ligada ao corpo físico, criando instruções múltiplas, né? Você imprime suas impressões para o corpo físico e o seu corpo físico imprime impressões no seu perispírito, ou seja, no corpo perispiritual, que a sua mente cria. O corpo espiritual é criação mental sua, a partir de matérias do Pai, que Deus fornece para o nosso aprendizado, mas é a concepção da sua mente. Por isso que tem espíritos desencarnados que pode mudar a forma física. Ele pode alterar a forma física dele. Mas por que isso acontece? É porque ele sabe manipular essa matéria. E nós vamos ver em todo o livro dos médiuns diversos fenômenos e situações onde o espírito, que talvez comunicante, seja através de uma visão mediúnica, ele monta um apetrecho. Sei lá, uma caixinha de rapé, né? Que antigamente espirrar era chique. Hoje em dia, se você espirrar na rua, as pessoas brincam com você. Mas no passado, século XVIII, talvez até o começo do século XIX, existia uma coisinha chamada rapé. E Kardec trata desse assunto, onde houve uma manifestação de um espírito em que ele se materializa e materializa uma caixinha de rapé. E Kardec ficou encucado com aquilo, cara. Porque ele pergunta várias vezes, a gente vai ver depois lá na frente dos capítulos lá pra frente, por que ele materializou a caixinha de rapé? E da onde ele tirou essa caixinha? Ele pegou essa caixinha em algum lugar? Entendeu? Então para o médium precisa dilatar as percepções dele em vários aspectos. Então, esses sistemas são importantes, não é para fazer defesa do espiritismo, né? Nós não somos aqui estudiosos a nível de Kardec. Kardec é missionário, é diferente. Ele tinha uma obrigatoriedade de observar e tentar dar as respostas à altura no que se refere à defesa dessa ciência que ele mesmo estava aportando. Mas, para a gente, como médiuns, como estudiosos da doutrina, qual o objetivo desse capítulo? Observarmos atentamente como nós formamos o nosso pensamento sobre todo e qualquer assunto, para a gente não se perder em criações contrárias, até mesmo à própria filosofia espírita.
né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Eu achei tranquilo. Beleza. Então, vamos então encerrar, né? Você faz, Ana, pra gente a prece de encerramento? Uhum. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a essa oportunidade de estarmos aqui, ampliando nossos conhecimentos, tentando, Senhor, ter uma compreensão melhor da mediunidade. Que possamos, Senhor, colocar em prática, pensar e observar o nosso entorno, as nossas mazelas que trazemos, a necessidade, Senhor, de trabalhar na seara do Cristo, bem que seja ainda com nossa enxadinha bem enferrujada, Senhor, mas nos esforçamos a cada dia, principalmente ao estar em contato com esses ensinamentos. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, pedimos então por todos os lares, por todos aqui que estão ligados aos pensamentos de cada participante, possam ser ajudados, amparados, socorridos pelas tuas vibrações, Mestre, de amor e carinho que sempre manifesta por todos nós, que possamos estar mais receptivos a elas. Igualmente, pedimos por darmos por encerrada a reunião do Estudo Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, Jesus.